Começa agora, na lata. Esporte no rádio, sem meias palavras. Apresentação, Moreno Carvalho e Diego Figueira. Aqui, na Metropolitana. E bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está assistindo a gravação desse programa no YouTube. Hoje a gente começa com uma trilha diferente, né? O que vocês estão ouvindo aí, ouviram antes, é o som da bateria do Rolling Stone Charlie Watts, que nos deixou nesse dia de hoje. E vai aqui a nossa pequena homenagem a esse mago das baquetas. Somos Na Lata, esporte no rádio sem meias palavras. Na Lata é um oferecimento da Canoas Day Home, o bem-estar do idoso em primeiro lugar. Eu sou o Diego Figueira e ao meu lado está Moreno Carvalho. Boa noite, Moreno. Boa noite, Diego. Boa noite ao nosso convidado que está aqui com a gente, o Jardel Machado. Ele que foi jogador do Juventude e de tantos outros clubes que nós vamos falar aqui, né, Jardel? Tem muita história para contar para a gente. E ele teve uma conquista muito especial, né, Diego? Uma conquista muito especial, quebrando uma hegemonia de 44 anos da dupla Grenal no Campeonato Gaúcho. Peraí, 44 anos que só dava Grêmio Inter? Sim, 44 anos. Aí, em 1998, o Juventude foi lá com o Jardel em campo e acabou com essa palhaçada. Boa noite, Jardel. É um prazer tê-lo conosco aqui no Na Lata. Boa noite, Moreno. Boa noite, Diogo. É uma satisfação em reencontrar os amigos. Como tu bem falou, a verdade foram duas conquistas pelo Juventude, né, que foi a conquista do Campeonato Brasileiro que antecedeu, que foi em 94, e quando a equipe do Juventude subiu para a primeira divisão, na qual se manteve por mais de 10 anos. E aí depois tivemos a felicidade, junto com o grupo de 1998, de forma invicta, conquistar o tão sonhado título do Juventude de campeão gaúcho. Perfeito, o Jardel está aqui conosco. Jardel que hoje é treinadora de futebol. A gente, há muitos anos acompanhando aí o esporte de Canoas, acompanha alguns trabalhos do Jardel. Tu começaste a carreira de treinador na Ubra já, né? Isso, eu comecei em 2011, né? Na verdade, eu entrei na universidade em 2006, né, cursando administração de empresa, pelo um período de 3 anos e quase 4 anos. E depois acabei trocando o curso para educação física. Em 2010, acabei me formando em 2014 e em 2011 eu assumi a equipe universitária da UBA, na qual eu me mantenho até hoje, né? Então eu acho que o grande legado ali, nós já conversamos fora do ar, né, Moreno? É a questão das bolsa-atletas, de ex-atletas que pararam de jogar e ainda tinham uma idade, foram buscar o estudo, assim que nem eu. Claro que eu já não era tão novo assim, mas ainda tinha uma palha para queimar, e então a gente oportuniza através da Bolsa Atleta para que o pessoal consiga uma graduação que no futuro vai ajudar bastante. Então são 11 anos, né? São 11 anos frente à equipe. Eu brinco que eu devo ser o treinador que mais longevo, mais longe tem dentro do não é um clube, é uma universidade, mas não deixa de ser um clube porque disputa Campeonato Gaúcho, disputa brasileiro, tem mundial. Já tive jogador meu que foi para a seleção brasileira jogar no Catar pela seleção brasileira. Então é um clube, a gente vem treinando 2 vezes na semana desde o ano passado. Claro, com essa pandemia a gente teve que parar, retornamos faz 2 semanas e vamos mantendo o trabalho aí. Esse ano eu formo mais 3 atletas e vamos dando oportunidade para outros acadêmicos, e aqueles que tiver a vontade de continuar e permanecer no futebol, além do estudo, também tem a prática esportiva no complexo. Aí tá a curiosidade, né, Diego? Quando o Jardel fala em formo mais 3 atletas, o que a gente é acostumado ao mundo da bola está acostumado? Não, formou da base pro profissional, né? Não. E no caso da universidade, forma realmente academicamente. Forma academicamente. Isso é um lado desconhecido do futebol, né? Pouca gente sabe disso aí. O que acontece? Eu acho na parte da região, tenho certeza, né? A região sul nossa é pouco divulgado.
Agora de São Paulo para cima é muito divulgado. No último brasileiro que a gente disputou, que foi em Uberlândia, em 2013, então a gente pegou uma equipe da UPES, a Universidade de Brasília, que tem treino todo dia, tem uma rotina de profissional. São Paulo tem uma liga universitária, que não é uma liga universitária que nem a nossa aqui, que é no fim de semana, no máximo, em dois fins de semana. Isso. E acaba, não vira um campeonato, vira um torneio. Em São Paulo, não. Em São Paulo é anual, né? Eu não sei se é através de investimento ou alguém que levante essa bandeira, né? Porque a federação universitária também precisa de apoio. Então eu acho também muito pouco divulgada, porque, porra, é uma questão que tu une o esporte, né, com a educação. Pô, são duas ferramentas importantíssimas na vida do ser humano. Então eu acho muito pouco divulgado, acho que deveria ter um trabalho maior, já evoluiu bastante, entendeu? Mas ainda precisamos dar um salto para que a gente possa ter uma organização maior, um pouco mais de investimento nas equipes universitárias. Nós temos um exemplo, que é a Copa Unicinos, que comentei com vocês que eu ganhei há 2 anos atrás. Essa sim é uma competição que pega mais, é tipo uma Copa América, porque vem Argentina, vem Uruguai, vem Paraguai, vem Rio de Janeiro, vem todo o Brasil e mais o sul-americano. E ela pega 4 dias. É uma competição bem atraente, entendeu? E a gente teve a felicidade de ser campeão em 2019, era o título que eu não tinha ainda pela universidade, mas ali sim eu vejo um progresso maior. Claro que precisaria ter alguém que levantasse essa bandeira porque tudo precisa de investimento, e no futebol não é diferente. Só para a gente explicar para quem está em casa e está nos ouvindo ao vivo, tanto pelo Facebook como pelas ondas da Metropolitana, ou quem está assistindo a reprise desse programa no YouTube, esse cenário universitário de esporte, ele não é de hoje, né, Jardel? Ele já existe há algum tempo. Tem bastante tempo. E quais são as fronteiras? Tu ganha aqui e vai para lá? Ou como é que funciona? Tem uma disputa gaúcha e aí depois tem uma disputa nacional? Como é que funciona? O campeão de cada estado disputa uma competição nacional, que aí pega os campeões de cada estado. E aí sim, aí é uma semana de campeonato. Que, né, são os Jogos Universitários Brasileiros. Isso, o JUGS. E aí que hoje é dividido do JUGS, a única que é dividido do JUGS é o futebol de campo, porque tem uma liga universitária brasileira que formaliza, e aí eu acredito que tenha mais recurso, entendeu? Até em questão de recurso público, porque existe uma seleção brasileira, e na época que foi um atleta meu, que foi o Rodolfo, que até acabou jogando no Canoas, depois jogou no Sapucaense. Jogou a primeira divisão de Gauchão. Isso, e o treinador dessa seleção foi o Denis, o lateral esquerdo, que jogou no Juventude comigo, e depois foi pro Inter. Isso aí, depois foi pro Inter. Então, lá existe esse investimento maior, entendeu? Então, lá tem um apoio, então tem essa liga que formaliza esse campeonato, e é um campeonato digno de universitário, uma organização tremenda, e dali eles tiram os que se destacam para realmente formar uma seleção que aí disputa o Mundial. A Fevale já teve, eu acho que foi em 2010, e aí ela foi representando o Brasil como campeã brasileira, que é o nosso grande adversário, que era o nosso grande adversário, porque agora por questão econômica eles deram uma segurada nas bolsas, mas eles tinham também uma estrutura muito grande de bolsistas, eles continuam com o handebol e algumas modalidades que agora me foge a lembrança, mas é uma universidade que também investe e foram para o México. Aí foi com a Federação Gaúcha representando e ficaram em terceiro no Mundial. Mas existe uma seleção brasileira universitária que vai disputar os campeonatos mundiais. Aqui no estado, Jardel, quantas equipes tem jogando o futebol universitário? Olha, varia de ano para... Já teve competições gaúchas com 8 equipes. 8 equipes. Imagina, no fim de semana, sábado e domingo. Depois caiu para 6, teve 7. A última nós tivemos 5 equipes. E aí vira um torneio, entendeu? A última foi que falaste 2000 e há 2 anos, 2019. Isso, 2019, que foi quando a gente se sagrou tricampeões. Eu ganhei 2011, 2013 e 2019. Aí eu acabei ganhando o Campeonato Gaúcho e a Copa Unicinos, que a gente não tinha conquistado ainda. E é interessante que não é por falta de universidade, nem por falta de curso de educação física, né? Porque tem vários, né, no estado. Poderia ter. Até porque não é só não é só o curso de educação física. Não é o atleta, né? Não claro, é. Eu tenho um atleta não formei médico ainda, mas engenheiro, advogado, professor de educação física, administrador, a gente acaba formando. Ela é aberta desde que tu tenha talento para participar do esporte. Eu falei da educação física porque claro, a tua área, né? E é o curso que, querendo ou não, acaba aglutinando, né, os
com certeza é onde pega mais atletas, né? Porque geralmente o cara que é mais envolvido, e não é uma... A gente tem uma palavra na educação física que é predominantemente, né? Predominantemente é o pessoal da educação física, mas não é só da educação física, entendeu? Existem outros cursos e jogadores com alta qualidade, entendeu? Já teve algum craque teu da engenharia, do direito? Não, teve. O Rodolfo se formou em direito. O Eduardo, que foi meu último capitão, acho que foi o jogador que mais ficou comigo desde 2011, formou em 2019, foi a última competição dele. Imagina, ele ficou de 2011 a 2019, até essa despedida foi uma coisa, imagina, tu convive, isso tu acaba, isso eu conto, o maior barato é que tu, claro, eu já peguei tantos grupos, imagina, eu joguei em 18 clubes, quantos grupos eu já não passei, e depois jogando amador, mas tu cria um vínculo como técnico, e tu acaba ajudando eles, então tu fica um vínculo como pai, eu digo não como pai, até porque eu tenho idade de ser pai deles, mas tu pega um vínculo e depois tu fecha esse vínculo, porque o pessoal forma e vai embora e tu acaba não vendo. Então tu tem que te adaptar e a cada ano tu vê. Agora estamos montando tudo. Nós tínhamos 8 atletas na apresentação. No sábado agora já foi 20 e assim, eu tô remontando uma equipe toda de novo. Entendeu? Claro que eu tenho suporte da universidade com as bolsas, né? Que veio desde o tempo do Jober, que foi o que me levou. Depois veio pelo Alex Bauer, que hoje está no comando do Diogo. Então existe esse suporte e agora melhorou ainda com a questão do Marítimo, né? A estrutura da universidade agora ficou, né? Eu até quero aqui dar os parabéns para o Mauro, para toda a equipe diretiva deles, que realmente eu não tinha entrado de novo no complexo e realmente eles estão fazendo um baita de um trabalho, né? Eu acho que para a cidade é importante, impressionante, né? Retomar, né? Agora também com vôlei. Eu acho que a gente que é do esporte, a gente tem que fomentar novas modalidades, não só o futebol, claro que eu vou puxar para o futebol, porque é a minha área, mas eu sou formado em educação física, a gente aprende tudo, eu acho o esporte uma grande ferramenta até de inclusão social, não só na parte da saúde, então é muito importante essa presença do Marítimo aqui, União Harmonia, dentro das suas dificuldades, né? De repente precisaria um investimento maior, entendeu? Pô, nós somos um polo de atletas aqui, não só de futebol, mas imagina, nós tivemos 2 medalhistas olímpicos. É difícil de imaginar, né, Jardel? Uma cidade do tamanho de Canoas, sem ter um time disputando que seja na segunda divisão, o Harmonia está que seria a terceira. Que é a segunda, né? Mas vem se mantendo, então é uma coisa de até tirar o chapéu. A gente sabe das dificuldades. E outros esportes, né? Cadê os times de futsal, né? Agora o vôlei está voltando. O basquete, por que não tem? Agora veio a ser Canoas aí com futsal, entendeu? Então eu não entendo, até por tá dentro do meio também, que envolve uma questão política, mas eu não consigo ver um investimento tão forte numa cidade onde tem entrada para todos. Imagina, nós cortamos essa BR aqui de fora e a gente não consegue fazer e troca e volta e não tem ninguém que faça Canoas, né? Daqui a pouco nós estamos perdendo para Sapucaia. Segundo tem o maior ICMS do estado. Então, e a gente não... é feito, né? Por que não... Canoas não pode perder para Sapucaia. Não, é isso que eu perde há muito tempo. Por que não tem esse investimento? É uma questão... Não é que não faça política esportiva, claro que faz, mas de repente teria que ter um investimento maior, porque o que acontece... Não é só o futebol, não é só o vôlei, não é só o futsal, envolve uma outra questão. Existe a questão da imprensa, que é de vocês, existe o serviço terceirizado que envolve uma comunidade, né, a padaria, o mercado, porque tu vai envolver vários segmentos para que tu possa desenvolver o futebol. Então não é só o futebol, eu não estou aqui puxando para o esporte, né? Deveria, né? E porque isso faça parte do esporte, mas envolve mais uma questão, muito mais do que o próprio esporte, do que uma questão de sobrevivência, de emprego, de dar trabalho, de dar visualização. Tu imagina, Canoas é uma cidade altamente de um poder econômico, as indústrias, as universidades, então a gente espera, né, que eu tenho certeza que um dia já está melhorando, já foi pior, né, mas o que acontece, tem muito abnegados tentando, e tu vai cansando, né, tu vai cansando, porque se tu vai sozinho, é a mesma coisa, tu dá um soco numa parede, tu vai, uma hora tu vai quebrar a mão, entendeu? Então precisa do investimento, entendeu? Falaste uma palavra muito importante aí, que é visualização, né, imagina se fosse o caso, né, quantos, a gente sabe agora esqueci o nome do nosso medalhista da natação.
Assim, tem o Daniel Carnim no judô e o Fernando Schaefer na natação. Pô, o cara teve que treinar num açude. Por favor, né? Não tem cabimento, né? E aí, agora... Não, isso eu quero chegar no ponto da visualização. Imagina ele voltando depois, dando entrevista, com o boné do patrocinador, com a camisa, com todos esses patrocínios sendo expostos. Quanto o patrocinador não ia ganhar com isso aí, só nessa questão da visualização, né? Então é uma coisa, né, que precisamos, e daqui a pouco eu também tenho uma parcela de culpa até por ser atleta, e daqui a pouco, mas tudo depende de tu ter uma força certa, entendeu? Não é por falta de vontade de muitos que foram ex-atleta, que vivem o futebol, mas a gente precisa, né, uma corrente maior para que a gente possa, porque, como eu falei, envolve muita questão fora campo, fora quadra, fora atletismo. A gente teve o Fabrício Souza aqui há 2 semanas, e eu fiz uma pergunta para ele, direta e reta, se o maior problema de Canoas era Só dei 2 opções para ele, né? Não deixei ele falar outra coisa, mas enfim, a gente tem que apertar um pouquinho também. Se era a proximidade com Porto Alegre que atrapalhava, questão de torcida, enfim, todo mundo é grenalista e aí não se cria. Tá? Acho que não, porque a gente já provou com a Ubra, inclusive sendo finalista de Gauchão e tendo quase um acesso para a Série B. Bom, a outra opção, e aí eu não quero criticar ninguém, mas é um termo que a gente acaba usando, uma expressão muito cacique para pouco índio. O que seria? Muita gente quer liderar os projetos e não há uma união entre todos que certamente geraria algo muito grande em Canoas. E aí o fulaninho não vai porque não gosta do ciclaninho, o beltraninho não vai porque o fulaninho também não vai junto. Acho que falta também, dentro de quem tem a capacidade de aglutinar, né, Jardel? Perfeito. Esse espírito de união entre todos, né? Perfeito, perfeita colocação, e concordo 100%. Claro que tem a questão da proximidade com Porto Alegre, mas tu imagina tu levar uma equipe de Canoas para dentro da periferia e tirar atleta de dentro da periferia, tu aproxima núcleos, alguém vai dizer, não, mas nós temos o núcleo. Sim. Não, mas o núcleo mais, a gente sabe o que eu tô falando, buscando e incentivando, e não por um programa de governo, não por uma coisa que tu tenha, não um protocolo, isso, não justificar o que está no papel. A palavra certa é justificar, não é? E também não tô aqui nem falando mal. Tem que existir, a gente tá falando uma realidade, entendeu? Até porque eu tô inserido no contexto, entendeu? Mas existe essa questão, porque aí tu citou o Fabrício, eu não conheço o Fabrício pessoalmente, assim, eu acho que cumprimentei ele, mas olha o trabalho que o cara faz há quantos anos aí? 14 anos. 14 anos, tu imagina, e vem sobrevivendo. Não desistiu, hein? E vem sobrevivendo, entendeu? Aí tu pega ele, aí tu pega o Marcelo do Grêmio, tu pega o Cléo do União Harmonia, do Alex São Borja, o Alex Anselmo. Quantos profissionais nós temos aqui dentro, né? Daqui a pouco eu vou cometer injustiça de não lembrar, porque eu tenho vários amigos. São muitos. Pô, tem vários, entendeu? E a gente não consegue, eu acho, e concordo contigo, daqui a pouco é esse milindre de uma disputa política. Não deixa de ser. Né? Uma disputa política numa coisa tão importante que é o esporte. Daqui a pouco, se tu conseguisse, mas aí tu entra bem na questão de ter uma pessoa que seja aglutinador, que tu consiga, e é difícil, né? Porque tu mexe com vaidades, né? Claro. Porque o que todo mundo não quer? Todo mundo quer o futebol. Sim. Tu vai perguntar pra ele, tu quer? Eu quero também. Eu quero ser um treinador de ponta, eu quero aparecer. Isso tá no ego da pessoa, entendeu? É intrínseco, vem de dentro da pessoa, ainda mais quem vive esporte, entendeu? Então, daqui a pouco, isso aí cria uma barreira que daqui a pouco Sapucaia não tem. Daqui a pouco Esteio, agora nós vamos. Esteio tá jogando profissional há quantos anos? Imagina. E fizeram uma baita de uma campanha por pouco que não. Novo Horizonte? Novo Horizonte. Sim. Tu imagina, tu vão pegar o que arrecada, a Esteio que arrecada Canoas. Tu imagina, eles fazem futebol profissional, a gente não consegue fazer. Agora vamos fazer com o Marítimo, mas é uma equipe profissional, não é uma equipe. É uma equipe que está enraizada em Canoas, mas não é uma equipe de Canoas, entendeu? Não, é importada, né? É importada, entendeu? Com um baita de um trabalho, claro, sem dúvida, vai crescer cada vez mais, a gente torce que cresça, né? Mas aí é que tá, né? O que o pessoal do Marítimo viu em Canoas que as pessoas que estão aqui não conseguiram ver, ou não quiseram ver, talvez até por isso, por essa
A gente ficou muito com essa resposta do Fabrício na cabeça, né? Muito cacique para pouco índio. Porque quem tem que aparecer? Quem tem que ser protagonista? Para mim, só tem uma resposta: os atletas. Verdade, com certeza. Comissão técnica vem depois. Isso. Cartola vem em último lugar. Prefeitura vem depois vem também. Todo mundo depois. Os apoiadores têm que estar aí, mas eles vão aparecer de qualquer jeito. Se o resultado vier, eles vão aparecer. Não, o vôlei é uma prova disso. Podia servir de inspiração, Diego. Sim, o Gustavo Endres desembarcou em Canoas aqui para jogar. Jogou ali 2012, 2013, parou. E foi ser dirigente. Exato. E seguinte, ele vai lá nas empresas e busca. Ele vai. Ele vai. Mas aí existe duas coisas. E ele não vai porque Se ele quer aparecer. Se eu estiver errado, vocês ele podem... Porque ele quer, esse é um cara, né, que aglutina, e esse é um cara que ninguém vai conta porque ele tem uma história que não tem. Tu entendeu? É um profissional acima da média, não só como atleta, mas como pessoa, como caráter. Então ele tem ele consegue que ele não consegue que as vaidades consiga atrapalhar ele, porque não vai ser eu que vou atrapalhar ele, porque nós não temos a moral. Eu não conheço ele também, a moral, mas eu conheço por televisão, por acompanhar, entendeu? Então esse daqui a pouco ele consiga mais, porque ele não vai ter esse jogo de vaidade, entendeu? E aí ele é o cara certo, né? Pena não ter um cara assim no futebol, no futsal. Mas né? Um desses nomes que a gente citou, qualquer um deles, com certeza conhece alguém que tenha. Claro. E pode puxar, entendeu? É então, mas eu acho que aos pouquinhos a gente chega lá, Jardel, porque pelo menos hoje, citou a Harmonia, pelo menos tem alguém jogando, né? Tem alguém jogando, tem alguém... Alguém para jogar, que é o Marítimo que vai entrar aí. Tem alguém levando o nome de Canoas no peito, né, que nem a Ubra agora, e o Marítimo tá com a Ubra também com uniforme e com Canoas também, porque automaticamente a Ubra é Canoas, entendeu? Então e a gente torce que o Harmonia cresça cada vez mais. A gente sabe que é difícil e não é fácil fazer futebol, e a gente fica torcendo para que ele possa, né, o Harmoniense possa cada vez crescer mais, e isso vai ganhar todo mundo, entendeu? Claro. A gurizada daqui que não precisa sair para jogar lá fora, né? Tantos talentos que a gente perdeu, né? Se nós vamos... quantos atletas de Canoas tem aí? Quantos foram além? Quantos conseguiram? Quantos tiveram êxito? Quantos tem ainda? Quantos produtos tem ainda para lapidar no meio dessa... Cidade com quase 400 mil habitantes. Né? Imagina, eu sou da periferia, moro em Niterói, na Rio Branco, no final da Matias, no Guajuvira. Tantos atletas tem, entendeu? Claro, tem bastante, né? Tem até a PGC agora, que eu também esqueci, do Paulo Campos, que deve estar nos assistindo também. É um cara que também... um abraço, um cara gente boa pra caramba, entendeu? Conheci ele na época do Estância. Isso, até também que foi quando eu fui ali trabalhar, na verdade eu fui para ajudar e acabei ficando... O bombeiro. Foi o bombeiro que esses dias eu achei a reportagem, vou precisar dela mais na frente. A gente tem guardado aí. E aí, então é um cara também que tenta, entendeu? Puxar. Eu vi que tem meninos, tem um menino no meio ali que foi lá pro Grêmio, tava lá no final da Matias, mas imagina, um menino com 16, 16, mas gente, já tinha que ter descoberto esse menino aí, tu tá entendendo? Eu tô citando esse menino aí, mas tem vários aí, tu não pode achar um menino com 16 anos e entregar assim, e vai levar, não, esse menino tu já tem que achar ele com 11, por quê? Porque tu tem que ter um projeto, né? A gente vai voltar, não estamos aqui dizendo que o projeto é ruim, porque tem que justificar, mas tem que ter um projeto no profissional, até pode ser a palavra de alto rendimento. Então, nós temos que ter um projeto de alto rendimento com um objetivo específico de buscar resultado e buscar a formação de atleta, para que a gente saia de um programa justificável perante a sociedade para uma coisa de competição, entendeu? E formação, não só de formação como um todo, né? Claro. Na educação, aí, na universidade, sabe bem disso, né? Não adianta só botar o guri e ensinar a jogar bola. Sim. Não, tem que ensinar, tem tudo, né? Bom, tá com a universidade por trás dando esse respaldo, né? Fala mais um pouco de como está sendo essa volta, Jardel, depois desse tempo parado pela pandemia. O que tem no horizonte? O que tem para frente agora para a Ubra? O que a Ubra tem de competições? Confirmada não tem ainda o Campeonato Gaúcho, né? Mas está uma pré-data definida, que é em novembro, né? Eu acredito que a Secretaria de Esportes do Estado vai querer fazer, porque tem um novo secretário e é interessante, né, para a Secretaria de Esportes movimentar o esporte, seja ele universitário, profissional, amador, né, seja futebol,
seja qualquer modalidade. Então, eu acho interessante, eu acredito que com essa vacinação em massa a gente vem diminuindo e que até novembro a gente possa estar não no nível ideal, mas num nível aceitável, para que a gente possa, né, a gente vem trabalhando há 2 sábados já, nós estamos montando para voltar nas quartas-feiras, justamente já pensando na competição que é o Campeonato Gaúcho, que vai nos capacitar para disputar um Campeonato Brasileiro no ano que vem, que a gente não sabe a data definida ainda. Então, a gente está trabalhando para isso, faço aqui usando a Rádio Metropolitana, o pessoal do Facebook. Para aqueles que são acadêmicos, a gente ainda continua com a avaliação, né? A gente despeneira, mas é uma maneira mais formal, uma avaliação de atletas universitários. Até não gosto muito da parte tão formal como alguns treinadores usam, mas eu acho importante. Sem meias palavras, é o slogan do programa. Então peneirão. O peneirão, mas né, a linha alta, a linha baixa, e tem tanta coisa a transição, mas tudo mudou de palavra, tudo futebol continua o mesmo. Mas tudo bem, tá certo, faz parte da evolução e então a gente vem trabalhando para que a gente possa montar. Já apareceu, né, novos atletas e veio o pessoal lá de Triunfo, de São Jerônimo também. Né, eu tenho jogadores de outro campus da Ubra, e a gente está aqui, faz o convite aqui, é uma coisa importante que foi aberto já, né, porque a Ubra ela não é só Canoas, né, ela é um polo em Canoas, que é o maior, né, mas ela abre, eu tenho jogador de Triunfo, de São Jerônimo, tem de Torres, então eu faço aqui o meu convite, quem está escutando, quem está ouvindo, né, que seja acadêmico, e no sábado a gente estará lá de novo, às 9 horas, fazendo mais uma avaliação, um peneirão, só processo seletivo. Um gancho, já que tu falaste aí de atletas, já aconteceu também de tu puxar atleta do profissional e levar para o universitário, né? Eu tive o Fabinho, né, Moreno, que jogou pelo Canoas, né? Gauchão 2013, titular. Isso, que foi onde eu tive a participação com o Rogério Zimmermann na comissão técnica do Canoas, né, que foi o ano que a gente não se manteve, foi 2012. E esse 2013 aí veio a cair. Aí caiu. E aí tem o Fabinho, mas tem os Guilhermes, né, o Guilherme Hoffmann e o Guilherme Nunes também, que saíram do Canoas, que estavam jogando profissional, e que o Gabriel, o goleiro... Nessa época aí o Rogério não dizia, comigo não cai. Não, ele não falou, mas ele não caiu, ele pegou numa situação dramática, né, tinha 90 e poucos % de... Foi até a semifinal do turno, né, porque era 2 turnos, né? E aí conseguiu manter, né, o Rogério foi, nós jogamos contra, quando eu tive na base do Inter, na década de 80, o Rogério está há anos, né, o Rogério treinou o São José, o grande, poucos não sabem, mas o grande... Ele revelou um grande jogador do Grêmio, talvez um dos maiores, que foi o Carlos Miguel, né? O Carlos Miguel ficou uma temporada, uns 3, 4 ou 5 anos no São José, pelo qual era o Rogério, né? O pai dele jogou lá, né? Sim. E aí o Rogério não deixou cair, tá fazendo um bom trabalho no esportivo, vem fazendo um bom trabalho, né? Ele e o Joãozinho, que foi que a gente participou da comissão, e a vida seguiu, né? Então, nós temos que faturar aqui, né, Jardel? Então, antes do Diego ler o nosso merchan, vou mandar um abraço aqui para quem está comentando na live do programa no facebook.com/Rádio Metropolitana RS. Débora Machado, conhece? Minha irmã. Tá de olho aí. José Francisco, parabéns, Jardel, grande jogador, Zé Bombinha. Zé Bombinha, gente finíssima, trabalha na prefeitura há mais de quase 30 anos. Por que Zé Bombinha? Olha... essa história verdadeira, se eu te falar, vai ser um achismo. Eu conheço ele pro Zé Bombinha, inclusive nem chamo ele de Zé Bombinha, chamo de Zé. É um baita amigo meu, um baita profissional. José Luiz Dengo, Jardel, baita jogador e treinador, sabe muito. Bira Cunha, parabéns, Jardel Machado, tu é o cara, abração. Bira Cunha, trabalhamos junto depois que eu parei de jogar na Springer, gente boa demais. Rubilar Marcelino, Jardel, craque dentro e fora das 4 linhas. Parabéns ao programa. Rubilar é um ícone de Canoas, jogou no Novo Hamburgo, né? Jogou no Novo Hamburgo no 15, jogou fora do estado. Do Rubilar e de todos os outros aqui que a gente comentou. Um abraço para o amigo Cláudio Saldanha, que eu sei que também está assistindo, né, Diego? Nosso amigão. Verdade. A Neisa e a Euclístenes, nossos apoiadores, que, por sinal, o Diego vai ler agora o nosso comercial. A Canoas Day Home abriu vagas para mais uma etapa do curso de cuidador de idosos, com certificado e encaminhamento para emprego, conforme demanda. As aulas são neste mês, com turmas às segundas, quartas, sextas e aos sábados. Informe-se sobre disponibilidade de horários.
O curso é ministrado por equipe multidisciplinar, com duração de 160 horas. A idade mínima para participar é 18 anos. As aulas ocorrem das 9 às 12 horas, às segundas, quartas e sextas. Aos sábados, das 9 às 17, com intervalo ao meio-dia. Mais informações pelos telefones 3785-6467 ou 998-736-863, de segunda a sexta-feira. Os cursos são na sede da Canoas Day Home, Rua Tiradentes, 130, sala 106, no centro de Canoas. E fique ligado, porque em breve a Canoas Day Home irá inaugurar a Multiclínica do Idoso no Hub da Saúde Max Plaza, aqui pertinho. Canoas Day Home, bem-estar do idoso em primeiro lugar. O quadro Na Lata, que dá nome ao programa, Jardel. Então, Diego e eu faremos algumas perguntas para ser bem direto. A gente pode até fazer um comentáriozinho, mas tem que ser na lata, né, Diego? Tem que ser na lata. Na lata, de bate pronto. Uma palavra só? Não, pode dar uma desenvolvida. Pode desenvolver. Eu quero saber, para começar, qual foi o melhor time no qual tu atuaste? Foi o Juventude, né? O Juventude, acho que em 94 o grupo e o de 98, né? Para mim foi os dois grupos que eu participei. Tive vários grupos, mas esses marcaram, né? E o melhor zagueiro que tu enfrentou como atacante? Gamarra. Gamarra foi o melhor zagueiro. E joguei com o Luiz Pereira, que é bem mais antigo, né? É da década de 70, que jogou a Copa do Mundo. E eu acabei jogando com ele com 44 anos no São Bernardo, em 1993, na qual a gente conseguiu acesso. Eu fui emprestado no primeiro ano de profissional, eu e o Edson, e a gente acabou subindo. E o Luiz Pereira foi, para mim, pela idade, eu joguei com vários zagueiros, mas o Luiz Pereira me marcou porque pela idade, por tudo, e aí depois eu fui buscar a história, né? E realmente mas esse não jogou contra? Não, esse eu joguei a favor, mas contra foi o Gamarra. O Gamarra foi o melhor que eu enfrentei. E foi pelo Internacional o Gamarra? Isso, e pelo Juventude? E eu pelo Juventude. Jogamos na década de 90, 94 e 95. Inclusive eu troquei a camisa com o Gamarra. Né? Acabei dando pro meu cunhado, relíquia, acabei dando pro meu cunhado. Na verdade eu troquei 3 camisas com o Inter. Né? Eu troquei a do Gamarra, troquei a do Caíco e a troquei do Elcio. Todas as 3 eu dei. O Luiz Pereira é aquele cara assim que o Palmeiras pode contratar, seja quem for, já teve... Antônio Carlos, já teve Kleber, já teve Roque Júnior, mas se tu vai montar uma seleção de todos os tempos do Palmeiras e não tiver o Luiz Pereira, vai ter que começar essa seleção de novo, né? Gente, e vou dizer para vocês, não só como atleta, né? Às vezes a gente fica pensando e depois, por que os caras chegaram tão longe, né? Mas a humildade das pessoas e a simplicidade. Pô, eu joguei com o Luiz Pereira e joguei com o Cafu. O Cafu é pentacampeão do mundo, levantou a... Cara, tu não... E aí tu vê que de vez em quando cada pé de rato aí, cara, umas balacas, umas máscaras, que nem a gente diz, né, entendeu? E aí tu vê que eles não vão longe, ou param ali no mundinho, entendeu? E tu tem uns caras que foram tão longe, com uma humildade, eu cito esses dois, mas tem vários que eu poderia citar, numa humildade, numa simplicidade, num talento. Então aí tu diz, mas por que não? Chegou porque os caras juntaram tudo, entendeu? Então isso que eu queria frisar, e aí tu olha, tem cada um de vez em quando que não jogou em lugar nenhum, não atravessou o Mampituba, e são umas máscaras, umas balacas, então é complicado, mas vamos torcer que mude, né? E aí o cara para estar jogando bola aos 44 anos é porque gosta também, né? Gosta, né? Tem toda uma vida, e ele tinha um vínculo com o presidente do clube, inclusive o São Bernardo agora mudou as cores, né? Continuou com preto. Tem 2 São Bernardos agora, né? Eu tenho o amarelo e preto, e tinha o preto e branco, que era na minha época, né? Que já é conhecido, né? Pô, é o mais antigo. É o mais antigo, entendeu? E aí, claro, ele era amigo do presidente, tinha e morava em São Caetano do lado, né? Sim. E aí ele tinha um compromisso, claro que ele foi remunerado, e bem na época, né? Porque ele levou a torcida pro estádio, né? E o que no outro time, que era o Atlético Sorocaba, que vinha subindo, tinha o Serginho Chulapa. Então, tu imagina, e o Serginho Chulapa sempre foi um cara
que era, o pessoal tinha um certo respeito de Isso jogar na contra Série A2. Isso, e aí o que aconteceu? Os caras contrataram o Luiz Pereira justamente porque o Serginho Chulapa, o Serginho Chulapa não ia ganhar o jogo no grito, entendeu? Mas pagam bem lá, né, Jorge? Pago. O campeonato, eu joguei 2 paulistas, né? Eu joguei em 93 e joguei em 2003 no Rio Preto. É um baita de um campeonato. Paga mais que a Série A do Gauchão. Eu acredito também, mas os campeonatos evoluíram bastante, né, Mariano? É claro que o São Paulo ele tá acima, né? Mas os campeonatos evoluíram. É pegado. A verdade tem 6 divisões, né? A 1, a 2, A 1, a 2, B1, a 3, B1, B2 B2 e B3. Agora eles mudaram um pouco. Segunda divisão. Entendeu? Eles dão uma oportunidade para muitos. É que nem aqui a gente tem a segunda divisão, mas é que eles dão oportunidade para o Sub-23, que eu acho interessantíssimo, entendeu? Claro que tu tem que ter os dois lados, porque também tu não pode privar um atleta que daqui a pouco não arruma uma competição de acima dos 23 anos, entendeu? Mas por isso que eles deixam jogar, mas é importante tu dar oportunidade para a pessoa de 23 anos ainda para tentar o último suspiro, entendeu? Vou tentar, entendeu? Sim, mas imagina ver um jogo desse, um confronto, de um lado o Luiz Pereira, craque da história do Palmeiras, e o Serginho, que é um cara que fez nome... Jogador de Copa do Mundo. Os dois estádios lotados. E jogador de Copa do Mundo, da Seleção Brasileira de 82, e esse cara não tá na história de um time, tá na história de 2 times, que não são quaisquer times, é o Santos e São Paulo. Não, o cara tem... Brincando, né? Tem, inclusive, né, tem um trabalho importantíssimo no Santos, né, porque ele trabalha na categoria de base. Ele é santista mesmo. Ele tem um vínculo muito grande, entendeu? Mas, estádio lotado, em Sorocaba também, na verdade, nós conseguimos acesso numa disputa com o Sorocaba, o Atlético Sorocaba, com um investimento muito forte na época, com jogadores de renome no estadual, lá de São Paulo, entendeu? E a gente conseguiu tirar eles no acesso, tanto é que no outro ano aí eles subiram e eles foram, o Atlético Sorocaba, se tu olhar, ele depois deu uma caída, mas é uma estrutura, tem o São Bento também. Então, foi muito bom, foi muito legal. Foi que ano isso? 93. Uma cera, hein? Vocês não eram nem nascidos ainda, eu já estava lá em que ano isso? 93. Já tinha bastante tempo de arquibancada. Olha só, e o melhor jogador que jogou do teu lado aí? Aquele cara que deixava ali na cara do gol. Eu tive... Mas tem que responder, eu tive vários jogadores, assim, que... Mas eu vou escolher um até por merecimento e pela história, o Lauro do Juventude. Eu achei que você ia dizer. Porque eu tive um convívio muito grande com ele, mas tive vários jogadores. Cuca, joguei com o Cuca, joguei com o Dorival Júnior, né? Joguei com o Andrei, o zagueiro, joguei com o Galiano, Giancarlo, joguei com... Mas o Lauro, eu vou... Né, porque o Lauro tem toda uma história e dentro de um clube é difícil, né? Acho até que deveria ser um pouco mais reconhecido, mas a gente vai entrar pelo um outro lado, que é um lado que eu... Ele não estava na base lá. Tava, mas aí saiu e ele é formado em educação física, o Laurinho. Porque, só uma brecha, teve um jogo do Juventude com o Oriente, no estadual sub-17. Sim, eles vieram aqui, o Itaqui, ele estava atrás. A comissão técnica tinha o Laurinho, tinha o Itaqui, tinha o Fernando. E o filho do Fernando jogando. Eu tava nesse jogo. O Fernando jogando. E toda essa... Mas eles saíram. O Itaqui foi pro Grêmio agora. Fiquei sabendo, foi de avaliador, né? E o Laurinho saiu. Acho até uma injustiça. O Laurinho é um... eu não sei, até nós conversamos ontem, mandei. Isso é uma coisa que eu acho errado no futebol. E daqui a pouco eu acho que a gente vem saindo um pouco, né? Então vamos pegar o exemplo do Rubilardo, né, que jogou, tem toda a característica para ensinar um zagueiro, um volante. Então vamos pegar um Rafael Dias, que jogou no Porto, que é nosso aqui, né? Esse cara aí, tu acha que ele não... Esse cara tem que estar ali dentro, treinando, tu entendeu? Ou auxiliando, e não avaliando de fora. Mas olha, Jardel, E no Juventude, não te cortando, e no Juventude não tem essas pessoas. Não é só a dupla Grenal, mas no Juventude não tem essas preconceito também tá vindo já, tá chegando no profissional também. Porque assim, quando o Abelão foi anunciado pelo Inter no ano passado, chegou a ser ridicularizado, né? Até porque ele chegou e teve 2 eliminações, que ele pegou o time já, né? Já tava mal. Então ele pegou a Copa do Brasil e a Libertadores, acabou caindo até nos pênaltis pro Boca. E depois fez a campanha que fez. Mesmo acontecendo com o Filipão agora.
tá velho, as ideias velhas, no ultrapassado. O Filipão tá aí com 70% de aproveitamento no Grêmio, né? Jogando bem ou mal, mas tá tirando do buraco, né? Então, eu acho que é muito bom o estudo. Com certeza. Tem coisas pra gente trazer de fora, com certeza. Mas nem tanto tão lá, nem tão cá, né? Tem espaço para os dois, né? É isso que eu disse, sempre teve, entendeu? Então a gente tá ficando, quando eu digo nós, ex-atletas, estamos ficando fora, porque daqui a pouco também pode ser uma falha nossa, de não ser tão competitivo no nível de estudo. Eu acho que já melhoramos bastante, porque tem muitos jogadores estudando, então talvez da minha época, né, eles também a gente não consegue competir, porque não vai encarar uma universidade, não é que a universidade vai te ensinar a dar treino, mas ela vai te botar em disputa com um profissional de educação física em condições iguais. Que então, não dá para o cara parar no tempo, né? Não dá para ser não adianta ser boleirão, entendeu? O boleirão que chega lá, ser boleirão, ser amigo dos caras, não sei o quê, e também não dá para ser o Zé Prancheta. Não, isso você chega lá, só número, fulano, tantos passos no último terço, nós vamos, cara, o Luxemburgo falou isso aí numa entrevista, o Luxemburgo é formado, entendeu? É muito professor na base, tu entendeu? Aí em cima até não, tu consegue, mas na base, na formação, entendeu? Nós não temos. E aí tu acaba tirando aquele lance que a gente já conversou aqui no programa, do jogo individual que tá se perdendo. O improviso, o Neymar é o último. Mas vem cá, vamos é o último, que é o último amante do futebol, daquele futebol, entendeu? Porque os caras não deixam os caras jogar, cara. Vamos falar uma coisa. Pega a bola e já estão mandando ele tocar, né? Isso, ou posicionar, que é isso, mas tu tem que fazer isso aí, mas tu tem que fazer. Tu não pode tirar características de um atleta, entendeu? Ainda mais quando é menino. Imagina com 12, 13 anos, vai lá e dizer pro cara pra ficar com um robô. Mas sabe por quê? Pedir pro ponteiro marcar o lateral. Não, sabe por quê? Agora eu fiquei sabendo, foi por causa da competição. Sim. Porque num time grande, não interessa se o guri tem 9, 10, 11, tem que ganhar. O Grêmio tem que ganhar do Inter e o Inter ganha do Grêmio. E o Juventude, como também está entrando para esse tipo de política interna, entendeu? Não interessa se formou 3, não 4. Interessa, aí que tu acaba protegendo o teu emprego, tu acaba formatando a tua equipe mais tático do que um individualista. Então tu tem que mesclar, que a gente falou, tu tem que mesclar o tático e o individualista. Acaba sendo um contrassenso. Vou te dizer uma coisa. Me irrita muito assistir futebol. E aí o que acontece hoje em dia? O time tá jogando lá, aí estica uma bola pro cara lá na ponta, o cara vai, entra na área, o que ele faz? Passa para trás. Passa para trás. Às vezes ele passa pro lado, mas passa para trás. Do encate, mira na cara do goleiro, dá um bico e alguma vez a bola vai ter que entrar, não é? Não, os caras têm medo de chutar. Esses dias a gente estava acompanhando um jogo do Harmonia. E aí o Harmonia jogando melhor, inclusive. Não lembro se era contra o Novo... Acho que era contra o Novo Horizonte. Não, contra o Santa Cruz. Jogo aqui em Canoas. O Santa Cruz muito melhor. Sim, com investimento. Mas o Harmonia e tal. Tava jogando bem. Mas o jogo começa 0-0, né? Sim, jogando bem. E teve 3 oportunidades que a bola rondou a área e não teve chute a gol. E aí todo mundo fica ciscando, né? Os caras parecem que tem medo de... Tenta fazer o gol da pequena área, né? Sim. E aí o Santa Cruz chegava na frente do gol da Harmonia e pum, no Caio, né? Que é um guri muito bom aí. Sim. É sub-20 ainda, mas estava jogando no gol. E aí o Caio, no intervalo do jogo, falou, pô, se é nós que chegamos na frente do gol, a gente alivia pro goleiro deles. Agora, os caras não tem pena de mim. Não. Os caras chegam aqui perto da área, já estão dando bago e eu tô aqui, né, me tremendo todo. Então é uma dificuldade que eu venho, né, olhando e já não faz um tempo, né? A gente tem vários. Quantos ex-atletas tem aqui em Canoas que não estão inseridos no futebol? Eu citei o Rubilar, mas o Luiz Henrique, que jogou no Novo Hamburgo, que foi um dos maiores que jogou comigo. Tu imagina que esse cara não tem para ensinar? O Rafael Dias, agora nós vamos pegar o Diguinho, o que o Diguinho não tem para ensinar? Nossa, gente, pelo amor de Deus, né? E Marco Antônio, nós vamos pegar vários, mais antiga, né? O próprio Chimbé que jogou. Nós temos vários ex-atletas aqui, daqui a pouco eu vou esquecer de alguém, vou cometer injustiça, mas tu imagina esses caras não estão inseridos e a perspectiva desses caras inserir vai ser difícil. Já vamos mandar um recado pro Diguinho. O Diguinho tem que vir aqui ainda. Estamos esperando o Diguinho. Até já chamei, se ele, né? Um amigo dele já foi lá treinar comigo. Eu disse para ele que se uma ponte, se ele tiver interesse de estudar, eu tenho uma bolsa para
para oferecer para ele, porque eu acho importante, porque que acontece? Tu só vai competir se tu tiver o sinal, tu vai ficar. Ou tu vai, mas tu vai ter que correr por outro lado. Por outro lado, entendeu? E se tu quer uma base, vai ser difícil. Não vai entrar. Agora... Não vai entrar. Eu fiquei contente que eu fiquei sabendo, tu vê o China e o Mazarop, são os dois meus amigos, estão no Grêmio, mas estão no Sub-3, estão lá no Eldorado, mas já estão dentro. E esses caras têm para ensinar. Imagina, o Mazarop é campeão do mundo. O que esse cara não tem para ensinar para goleiro? Tu vê, estavam fora. O China, capitão, campeão do mundo. Tu imagina que esse cara não tem para ensinar. Então, estavam fora do... Não tem o próprio Almir que estava treinando no Novo Horizonte. Entra no estádio do Grêmio, tem que ter em algum lugar tem um pôster lá e tá o China lá fardado. Ah, tá louco. É só Deus, isso. Eu joguei com o Dinho também, que depois veio depois do China, acabei jogando com o Dinho no Novo Hamburgo também. Então, tu imagina esses caras, é isso que às vezes deixa o cara que foi ex-atleta e agora como professor ou técnico de educação física, esses caras tá fora do mercado, entendeu? Por tanta e aí tá se perdendo atleta na base, e aí a gente vai demorar. Se tu olhar uma seleção brasileira, né, a gente olha assim, na seleção olímpica teve, tu viu que os caras tentavam jogar mais, mas será que lá em cima, entendeu? E o Tite foi, e aí a gente vai agora, né, o Tite, a gente viu o Tite de um jeito e a gente já vê o Tite diferente, tá mais engessado. Já tá muito medo de perder. E o cara que jogou bola, entendeu? Tá com medo de perder. Então é complicado, né, cara? É complicado. E tua maior emoção na carreira de jogador? Foi o título, né? Em 98 contra o Inter, e foi o gol no Beira-Rio em 94, que a gente teve a felicidade de ganhar o Campeonato Gaúcho, naquele que tinha 3 jogos no mesmo dia, porque o campeonato foi até dezembro. Então foi o gol em 94 e depois o título, até pela toda a história que eu tive no Inter também, 6 anos, e por ter quando pequeno, ter jogado e ter torcido, e não que eu não torça para o Inter, mas eu torço para o estado, e depois acabei jogando no Grêmio também. Eu quero bem das equipes do nosso estado, mas sem dúvida foi o gol no Inter e o título em 98. Fora de campo, ali na Casa Mata, qual a maior emoção? Foi o título, acho que foi o primeiro título que eu tive pela universidade, em 2011, porque vinha numa sequência da Fevale, que tinha sido campeã brasileira e terceira no Mundial em 2010. Eu assumo a Umbro em 2011, com 7 anos da Fevale sem perder. Ninguém ganhava dos caras. Tanto é que depois eu acabei perdendo para eles na sequência, porque eles tinham 25 bolsas. Eu entrei na Umbro e não tinha nenhuma bolsa. Então eles faziam 2 times e ainda sobrava 3. Não, o time dos caras era uma seleção. Tudo que ex-atleta. Teve o Gersinho, era um desses, que é o treinador hoje. Que tá lá na Paraíba, se formou pela Fevale. Tio Adilson. Foi o grande mentor do Operário, né? Isso, fez ali que ele fez, entendeu? E aí tio Adilson, que jogou com o Ronaldinho no Grêmio, que era um cabeludo, tu deve ter, que era uma das promessas do Grêmio, e acabou não vingando também, jogava muita bola. Foi o tio Caco, que jogou comigo também, Manu. Então eu assumi em 2011 sem nenhuma bolsa, montando uma equipe totalmente sem time, e a gente conseguiu vencer. Então, claro, foi a primeira, foi a que marcou. Depois teve outros títulos, mas ali essa marcou, a primeira que veio na cabeça. Foi 2011, por todo o cenário que aconteceu antes. E o sonho do Jardel como treinador, qual é? Olha, a gente às vezes a gente sonha, com alguma, pode falar, não tem, com alguma volta pro futebol, né? A gente não sabe o que é a vida. Claro, hoje não, no momento não tem como, mas a gente nunca descarta uma possível volta pro futebol, pro esporte, né? Até porque eu tive que abreviar a minha carreira, né? Com 33 anos, e fiquei fora desde 2005. Claro que eu tô na Ubra, não tô fora, né? Tô dentro, mas eu digo assim, profissionalmente, né? Eu saí do futebol profissional, e a gente tem na veia, né, a questão do futebol, a gente não sabe, mas claro que a gente tem um sonho de quem sabe um dia ter a oportunidade de treinar uma equipe profissional, uma categoria de base, até para mais uma coisa organizada, né, mano? Não adianta tu também sair e claro que se eu for pensar por esse lado, eu não ia estar no futebol, porque quando eu fui pegar a Ubra, não tinha nada de organização.
de equipe, né? Não de estrutura, né? Sim, sim. A estrutura da Ubra a gente nem vai entrar em detalhes, mas de equipe não tinha nada, era um bando, né? E a gente reformulou hoje a minha equipe universitária, a nossa equipe universitária, ela é uma equipe bem estruturada, é uma equipe que há 2, 3 anos atrás vinha jogando contra equipes profissionais, tu acompanhou, né? Então, porque tinha uma estrutura de time de grupo, então... Era o sparring. Era o sparring, a gente preferia, o pessoal preferia muitas vezes jogar contra a equipe universitária da Ubra do que jogar contra o sindicato, né? Porque a gente segurava, claro que a gente não ganhava, né? Já ganhamos, Novo Horizonte na época estava montando, nós ganhamos, mas a gente segurava e para quem está jogando, era interessante que eles tivessem um sparring à altura e não simplesmente ir lá tomar um monte de gol que não tu tá te iludindo. Então a gente tem isso aí, a gente, né, continuo na Ubra, continuo pegando currículo, continuo treinando e já vai o ano que vem, se Deus quiser, vamos iniciar 12 anos, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas vamos tocar, claro que o sonho a gente sempre tem, né? Com certeza. E treinar o próprio filho, como é que é isso? Complicado. E o pai que tira o filho na semifinal e na final não bota num minuto e deixa os 90 no banco. Bah. E no almoço, com a mãe, em casa tem que explicar por que a que corneta não... Por que que não botou o filho? Não, mas para mim foi uma alegria, né? A primeira vez foi no Estância? Foi no Estância, mas é difícil, entendeu? É difícil porque é complicado, entendeu? Eu devo... Sempre alguém de fora vai cornetear. Vai cornetear e quer queira, quer não queira, tu sempre tenta... tu faz com que tu cria situações... quem é pai tá me ouvindo ou vai ouvir, tu cria situações para não expor o teu filho e tu vai, mas tu segura até, e ele sabe disso, né? É um baita de um rapaz, um homem já, né? Tem 22 anos, e tá trabalhando em uma outra função, e, graças a Deus está se formando, virou gestor de uma empresa novo, precocemente. Então, mas é complicado, entendeu? Mas tu tem que separar, né? E esse lance foi na Copa Unicinos. E eu vinha falando ele, porque eu tava vendo ele como técnico, não como pai. Eu disse, Igor, tu precisa melhorar, tu é meu filho, mas eu sou o técnico, tu vai chegar no gargalo que se tiver que tirar, eu vou tirar. E aí na semifinal eu acabei tirando ele no intervalo, um jogo altamente complicado, nós perdendo para os uruguaios, eu acabei botando o Guilherme Hoffmann, que eu acabei levando, né, que não tinha ganho nenhum título comigo, enquanto foi bolsista. Aí foi fazer pós-graduação, que já não tinha mais bolsa, eu levei ele e foi um dos destaques da competição, fazendo gol, e botei o Guilherme Hoffmann, e nós acabamos virando o jogo. E aí nós fomos decidir com outro uruguaios, que são a seleção uruguaia sub-20, que disputa o campeonato, né, uma seleção universitária, e aí acabamos ganhando de 3-0. E aí eu não botei o meu filho, porque ele estava brabo com o pai, que era o treinador, e aí era seleção uruguaia. O jogo escampou para uma pancadaria, os caras começaram a bater no nosso time, estava 3-0, e os caras começaram a tocar. E aí eu pensei como pai, eu digo, vai dar briga, eu vou colocar o meu guri, ele tá brabo comigo. A primeira coisa que ele vai dar uma chegada nos uruguaios, vai fechar o pau, e eu vou ter que invadir. Então eu deixei ele os 90, me cortou o coração, claro, me cortou, porque eu poderia ter colocado ele, tava 3-0, mas aí foi um instinto de pai, de que vou proteger o menino, porque vai dar briga, e ele aceitou numa boa, foi campeão, e continua, né, na universidade treinando, e tem um carinho por ele. Tu conhece, o Igor é um cara bem relacionado com todo mundo. Aí, claro, falar de filho é difícil, né? Porque tu sempre vai dizer que teu filho é bom, não só ele, eu tenho gêmeas, né? Então, mas o Igor é um menino bom, um menino que tem tudo para vencer na vida. Para fechar, nós estamos com o tempo estourando aqui, então eu pediria uma história que não seja muito longa, mas a 8ª e última pergunta é uma história pitoresca de quando tu era jogador, em qualquer lugar do mundo aí que tu tenha atuado, tu lembra e possa contar pra gente. Tu diz cômica ou de treinamento? Tem a do Leão, do treino, que botou o treino para as 8 horas, e tem uma engraçada aí pra gente fechar. Tem essa de um jogador que eu já falei em algumas oportunidades, quem tá ouvindo sabe, mas é muito engraçada, né? Eu joguei com um atleta que ele entregava buquê de flores para ele mesmo nos hotéis, e cada vez que nós esse cara jogou na dupla Grenal. Isso onde? No Juventude. No Juventude. Então eu concentrava, ele foi do meio para trás. Ai. E aí esse cara era um sarro.
um cara, gente finíssima, e ele entregava flores e eu concentrava com ele, então toda hora chegava flores no quarto que ele dizia que era de uma amiga dele, que ele tinha em cada cidade, um admirador. Mas ele queria provar algo para alguém? Eu não sei. Ele era um cara boa pinta até, não precisava provar nada para ninguém, mas quem tá ouvindo que é da época vai se lembrar, sabe quem eu tô falando. E jogou na dupla Grenal, jogou Grenal esse cara. Olha aí. E ele, então era um cara divertidíssimo, depois nós fomos descobrir, ele entregava um buquê de flor para ele mesmo, uma coisa sem pé, sem cabeça. Meu Deus, cada louco com sua mania, né? Mas teve várias situações, teve a questão do Leão também, que para mim foi um dos melhores treinadores que eu peguei, né? Tem muita gente que não gosta, né, do trabalho dele por ser sargentão, né? Mas ele foi realmente que me botou a jogar o Campeonato Brasileiro, né? Da Série A, né? Mas ele tinha questão de treinamento, ele chegou lá e colocou o treinamento para as 8 horas, imagina, você treinava 9h30, e aí ele falou, se não chegasse às 8, chegasse 8h01, ele ia botar para 7h30. Se não chegasse às 7h30, ele ia botar para 7 horas, e assim até 6 horas da manhã, até que todo mundo chegasse no horário certo. E acabou todo mundo cumprindo aquele horário. Frio da Serra. E o Juventude fez uma baita de uma competição, porque foi logo em seguida que subiu em 95, aí o Juventude deu uma caída, e aí o Leão assumiu e o Juventude decolou, né? Eu joguei as últimas 6 partidas do Campeonato Brasileiro, a última foi contra o Inter, com o Egoché, ainda tomou um frango, ainda que o Andrei bateu uma falta, ela picou, foi 2-1, o Gamarra jogou esse jogo também. Tinha que fazer um programa só das histórias, né, Diego? Não, estouradaço. Tem. Queria agradecer ao Jardel, e agradecendo ao Jardel, um grande abraço para o Paulo Lucas Dornelles, grande mestre Jardel, abraço do Paulo Lucas, atleta de corrida de rua aqui de Canoas. Carla Viviane Machado, show, sabe muito. Marcos Mota, parabéns, grande jogador, treinador e amigo. A Carla novamente falando, né, sobre ser técnico de filho não é fácil. O Tony Alves, nosso grande amigo Tony Alves. Tony me entrevistou no Juventude. Especial, meu amigo está aí hoje. Né? E agora a Carla dando um parabéns pelo programa e a gente agradece a presença do Jardel. Muito obrigado por estar aqui conosco. Não, beleza, Moreno e Diego, satisfação revê-los, vocês são meus amigos, né? Então, obrigado aí a oportunidade, estamos sempre aí, precisou, chama a gente aí. Muito obrigado, Jardel. Na Lata é um oferecimento da Canoas Day Home, bem-estar do idoso em primeiro lugar.